Evangelho, sábado da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Cecília, Virgem Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem eles se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Cecília, Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 20º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos entrega as palavras cheias de sabedoria de Jesus no diálogo com os saduceus. Também hoje celebramos o coração e a memória desta Virgem Sábia, Santa Cecília, que consagra-se inteiramente ao seu Senhor como prova de legítimo e total amor àquele que é a paixão dos seus dias. Jesus hoje no Evangelho enfrenta a pergunta dos saduceus a respeito do matrimônio e, com uma resposta cheia de sabedoria, alcança não apenas a demanda da pergunta, mas também o anúncio da ressurreição, o ensinamento de Moisés e a tradição de Israel. Dessa forma, Jesus, através de uma pergunta corriqueira, por se tratar de um tema de interesse habitual de seus interlocutores, vale-se desta situação para fazer um ensinamento muito mais profundo a respeito da vida eterna, da ressurreição e da fé no Deus vivo de Israel. Hoje também celebramos a memória daquela que depositou sua vida e sua inteira confiança no Deus vivo e Senhor nosso. Segundo o texto que conta para nós sobre o martírio de Santa Cecília, podemos compreender que ela era filha de uma nobre família romana. O culto a Santa Cecília se espalha significativamente a partir do V século, quando foi construída uma basílica em Roma, em dignidade à memória de Santa Cecília. No texto que fala sobre a sua paixão, Santa Cecília é exaltada como um modelo perfeito de mulher cristã, que por amor a Jesus professou a virgindade e sofreu, enfim, o martírio. Segundo o texto de sua paixão, ela havia se consagrado a Deus antes de ser entregue para a aliança matrimonial. No dia das núpcias, ela então participou esse ato privado ao seu marido, dizendo-lhe que um anjo velava noite e dia por ela
Valeriano, seu marido, disse que somente acreditaria se visse o anjo. Então Santa Cecília aconselhou a visitar o Papa Urbano. Naquele período, o Santo Padre estava refugiado na região das Catacumbas, próximo onde hoje conhecemos as Catacumbas de São Calixto. Desse encontro resultou aquilo que se tornou o caminho de conversão para o seu esposo e seu irmão chamado Tibúrcio. Ambos, pouco a pouco, acompanhando a catequese e o Santo Padre em seus ensinamentos, passam a professar a fé cristã, mas terminam sofrendo o martírio. Eles foram descobertos e acusados como cristãos porque se propunham a sepultar os corpos daqueles que eram mortos pela fé e abandonados nas grandes lixeiras de Roma. Por fim, sendo martirizados, eles vão sofrer o mesmo destino daqueles que antes eles recolhiam os corpos para darem digna sepultura. Santa Cecília agora, por sua vez, é ela quem vai recolher o corpo do esposo e do irmão de seu esposo e vai sepultá-los em sua própria propriedade na Via Ápia. Isto, por fim, irá valer-lhe o martírio, porque sendo acusada como cristã, agora também ela é condenada à decapitação. Porém, antes de ser decapitada, é submetida a tortura por asfixia e ela sobrevive às torturas que lhe são impostas. E por fim termina sendo levada à decapitação. Santa Cecília foi uma das santas mais veneradas durante a Idade Média, como falávamos no exemplo de mulher, fiel a Deus, temente ao Senhor. O testemunho de Santa Cecília vai iluminar ao longo dos séculos muitos homens e mulheres a seguirem a mesma fidelidade de coração ao seu Senhor. O seu nome será citado na primeira oração eucarística, chamada o cânon romano da missa. Dentre as santas, é aquela que tem o maior número de basílicas em Roma, dedicada a seu nome. A nenhuma outra santa cristandade consagrou tantas igrejas quanto a ela. Também foi proclamada como a padroeira dos músicos. Por isso, peçamos a intercessão de Santa Cecília para que também nós cresçamos na sabedoria e na compreensão à Sagrada Escritura e, sobretudo, ao acolhimento atento da vontade e da voz de Deus para as nossas vidas. O Senhor nos escolheu e nos amou para sermos seus. Que no íntimo do nosso coração essa escolha se consume cotidianamente, a fim de que ao longo da história da nossa vocação o Senhor nos conduza para cantarmos a alegria junto do céu e da terra de sermos do Senhor e de pertencermos completamente a Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de Santa Cecília e da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Mártires, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.